Olá, gente. Vamos então falar hoje sobre o processo pedagógico de aulas de alongamentos para grupos. Quando nós falamos de flexibilidade e técnicas de alongamento, nós entendemos que é um dos componentes da aptidão física que é fundamental para a saúde e também para o alto rendimento. Então, a valência flexibilidade ela é treinada, adaptada, desenvolvida através das diversas técnicas de alongamento. Então, como entendemos o músculo alongado? Como o músculo é de fato alongado? Nós executamos através do alongamento muscular uma tração. E essa tração vai ocasionar uma estimulação tanto nos fusos musculares quanto em alguns órgãos, como os órgãos tendinosos de Golgi, e executar aí uma adaptação a fim de melhorar esta amplitude da musculatura. Essa tração ela executa uma espécie de afastamento da origem e da inserção desse músculo, o posicionando de uma outra forma, o que melhora então e aumenta este comprimento muscular. Então, inicialmente, vamos lembrar aqui algumas diferenças entre alongamento, flexibilidade e mobilidade. Alongamento é a técnica que a gente utiliza, são os exercícios de alongamento que vão melhorar a flexibilidade, que é essa amplitude da musculatura, e a mobilidade. A mobilidade vai ser uma intervenção na articulação, que é a flexibilidade, uma intervenção no músculo, no tendão, tá bom? Algumas características que eu acho que vale a pena nós lembrarmos, que a flexibilidade ela tem um componente importante, que é a mobilidade, a liberdade de movimento da articulação. Logicamente, o músculo mais alongado vai permitir também uma ação na articulação, a elasticidade, estiramento elástico de componentes musculares, e especialmente a plasticidade. A plasticidade é aquela condição temporária que o músculo sofre quando ele é estimulado. O músculo é estimulado, sofre essa expansão, e nós conseguimos melhorar a sua capacidade, tanto de força, por exemplo, quanto de aumento de comprimento. Então, essa plasticidade é uma das funções que permitem que o músculo consiga ter uma adaptação. Então, o conceito simples de alongamento é um meio utilizado para o desenvolvimento da flexibilidade, então é a técnica usada para ampliar essa flexibilidade muscular. E mobilidade, vamos agora falar um pouco. Assim como o músculo, alguns componentes interferem na mobilidade. Como eu falei anteriormente, a mobilidade ela vai estar associada ao aspecto articular. Então, nós temos alguns componentes que vão estar interferindo nessa mobilidade, como por exemplo a cápsula articular, os próprios músculos, os tendões e a pele. Essas observações foram feitas por Badaro, Silva e Best em 2007, mas o estudo anterior de Dantas já apontou o valor percentual de cada um desses componentes para melhorar ou para interferir na mobilidade. Então, vocês podem observar, a cápsula articular ela interfere 47% desse aspecto. E nós observamos, por exemplo, lembramos da cápsula articular do ombro, que tem a cápsula sinovial, tem o seu componente articular, tem a sinóvia, tem a bursa. Então, essa cápsula, esses componentes internos da cápsula articular são os principais que vão interferir nessa capacidade de desenvolver a mobilidade ou não. Mas também sabemos que os músculos interferem, o músculo mais alongado propicia, logicamente, uma maior mobilidade em determinadas articulações. Tendões, 10% e pele, apenas 2%. Então, mobilidade é caracterizada por alguns movimentos específicos que devem ser realizados lentamente, progressivamente, a fim de executar uma adaptação benéfica nesse meu aluno. Então, quando nós falamos de aulas de alongamento, eu acho interessante essa ideia que é a própria consciência corporal. Uma aula de alongamento, ela não é apenas a utilização de técnicas de aumento de amplitude, mas também uma, uma aula que vai possibilitar uma consciência corporal, em que você pode e deve fazer uso de outros aspectos inerentes à capacidade do ser humano quanto ao autoconhecimento corporal e expansão da sua estrutura humana. Então, pensando nessa forma mais técnica, nós temos esses três tipos de alongamentos: estáticos, dinâmicos e de pré-contração. Numa aula de alongamento, de ginásticas de alongamento,
A técnica principal é a alongamento estático passivo, mas podemos fazer uso de alongamentos dinâmicos, ativos e balísticos, tá bom? Assim como uma FNP. Isso daí não interfere, mas em geral, o alongamento estático passivo são os mais comuns. E o que vem a ser esse alongamento estático passivo? O alongamento estático passivo é aquele que é executado pelo aluno, que ele mantém em determinada posição com a ajuda do seu corpo, você, por exemplo, executar um movimento segurando a sua perna ou com uma corda no seu pé para alongar a musculatura isquiotibial, e você vai aumentando progressivamente a amplitude do movimento. O alongamento passivo, eu permaneço em uma posição como essa que vocês estão a observar e fico segurando a região, por exemplo, aqui da perna, na região tibial, e vou empurrando o joelho em direção ao peito para alongar a região posterior e glútea, e aqui é chamado alongamento estático passivo, ou com o aparelho, não importa, tá? Os alongamentos dinâmicos são alongamentos realizados já com uma espécie de movimentação ou uma contração. Então, o que vai diferenciar o alongamento passivo do ativo é que o ativo ele tem uma contração ou uma movimentação, tá? Que eu vou executar o que eu chamo de flexibilidade dinâmica, que também pode ser utilizada, especialmente quando nós falamos de alguns esportes. O alongamento dinâmico ativo é aquele em que eu executo a posição alongada por uma contração. Levanto a perna, contraindo a região anterior da coxa, quadríceps em contração, estou estendendo essa perna, alongando a região isquiotibial, por exemplo. Esse é o alongamento dinâmico ativo básico que a gente pode utilizar. O alongamento dinâmico balístico é aquele que eu tenho movimentos pendulares, que eu tenho a ação de amplitude máxima de movimento, forçando através de movimentos pendulares, como por exemplo, você fazer esse movimento, executar um chute, levantando a perna o máximo que você conseguir, movimento pendular, como se faz no futebol, por exemplo, uma abdução da perna, ou é esse movimento que é executado lateralmente com movimentos relativamente rápidos, porque eu estou executando também uma ação de aquecimento, estou estimulando a própria liberação de sinóvio, estou estimulando a frequência cardíaca, eu estou estimulando o aquecimento articular e, consequentemente, eu estou também executando um aumento da amplitude da minha musculatura. Esse é o balístico, tá? Bem, aulas de alongamento são o meio pelo qual eu vou desenvolver esses tipos de movimentos e, consequentemente, a flexibilidade e a minha mobilidade. Alongamentos podendo ser estes alongamentos do tipo passivo ou do tipo ativo. Isso vai ser colocado dentro de uma aula, de uma periodização que eu posso escolher sem nenhum problema, dependendo da minha turma, do conhecimento dos alunos que eu tenho naquele momento. Então, uma aula de alongamento eu chamo de uma aula de condicionamento postural. Aqui tem condicionamento postural, tá? Eu tenho então a adaptação de alguns movimentos, como movimentos oriundos do Tai Chi Chuan, do Yoga, do Pilates, que são as técnicas que eu uso e que hoje conheço para construir uma aula de alongamento ou de condicionamento postural ou de consciência corporal, que eu acho bem interessante seguir essa linha. Então, desse modo, nós sabemos que os benefícios são diversos, desde uma diminuição de tensão muscular, tensão mental, relaxamento, através de uma melhor sensação de bem-estar, de uma satisfação consigo. Então, eu tenho muito mais um aspecto que ultrapassa a questão técnica, fisiológica e alcança níveis que extrapolam essa questão física, muito mais que possibilita essa sensação de tranquilidade, de bem-estar como um todo nesse meu aluno. Então, o colégio americano, ele aponta que quando nós falamos de alongamento estático, a ideia é nós mantermos esse aluno por um tempo de 10 a 30 segundos na mesma posição. Então, de 10 a 30 é o tempo mínimo que você deve manter o seu aluno em estimulação a uma intensidade que ele sinta uma sensação de dor, mas bem leve, a fim de que eu consiga realizar um estímulo nesse fuso muscular, nas fibras em ação, para que dessa forma eu desenvolva o meu objetivo.
E no idoso, o Colégio Americano aponta um tempo um pouquinho maior para essa adaptação dessa valência, tá bom? Bem, a aula pode variar de 50 minutos, alcançar 30, 40, 45, isso vai ser uma variável. Nós temos aulas que podem ser feitas em 30 minutos, mas o padrão básico hoje observado nas academias é de 50, 45 a 50 minutos. E a intensidade é aquilo que eu comentei há pouco, um leve desconforto não chegando a sentir dor. Aí é o limite máximo do aluno naquele momento para o movimento que você está ali passando para ele. Então, como ministrar uma aula de alongamento para grupos? Lembrar do aspecto 10 a 30 segundos e lembrar de escolher de 3 a 4 repetições de cada exercício por grupamento muscular. Se você tem uma música de 4 ou 5 minutos, você escolhendo 4 exercícios, você consegue executar uma boa ação muscular. Se você escolher, por exemplo, os 2 exercícios e repeti-lo unilateralmente, você vai conseguir alcançar essas 4 repetições, tá bom? Então essa é a ideia. Nós temos então em uma estrutura de aula de alongamento esse procedimento. Iniciamos com aquecimento. Esse aquecimento ele vai ser entendido como técnicas de solturas, técnicas de respiração, técnicas de Tai Chi Chuan, que podem auxiliar o aluno a começar a ter um relaxamento psicossomático, a ter um alívio, uma preparação para começar a aula. E aí eu começo a realização do que eu planejei. Aí eu vou poder usar o quê? Movimentos do yoga, mat pilates, técnicas respiratórias que são constantes, consciência corporal, técnicas de mobilidade e, por fim, eu executo relaxamento deitado e meditação, que posso fazê-la sentado também, tá? Isso eu vou explicar mais à frente. Então, quando eu falo de aquecimento, eu tenho que pensar no Tai Chi, que são movimentos simples de percepção interna do ser humano, que tem muita relação com as artes marciais e começo aí a já trazer essa concentração do aluno, essa internalização e preparando esse meu aluno para a realização da aula de alongamento. Eu não preciso ser um exímio professor de Tai Chi Chuan, mas conhecer os aspectos básicos que envolvem as técnicas de soltura, as técnicas de respiração e o que o Tai Chi pode me ensinar para que eu possa estar propagando essa técnica ou utilizando-a nas minhas aulas de alongamento. Respiração é um processo fundamental nas técnicas orientais, como Tai Chi Yoga, e é fundamental nas aulas de alongamento, tá? Então, observem essa posição, aqui é uma postura de Tai Chi Chuan, a gente observa que as bases são bem firmes, os movimentos das mãos são bem leves, um alinhamento postural, os ombros bem encaixados. Então, aqui eu já começo a trabalhar uma percepção corporal, um alinhamento postural e uma leveza no movimento. Isso é a base do Tai Chi Chuan. Bases firmes, alinhamento corporal, leveza dos movimentos. Esse quadro expressa alguns movimentos básicos do Tai Chi Chuan. Observem que são movimentos, em geral, leves, suaves, que passam pelo ar tranquilo e calmamente. E observem que em todas as posturas a percepção da coluna é primordial. Então aqui eu já começo a trabalhar um pouco de consciência corporal e consciência postural, tá? Então, as técnicas de yoga que nós mais utilizamos são as técnicas da chamada Hatha Yoga, que é uma das variáveis do yoga, e nós buscamos os aspectos fisiológicos, não filosóficos do yoga. O objetivo é usarmos os asanas, os pranayamas, dharana, dhyana, que são as ideias que o yoga pode ser concebida para toda a população. As posturas, a respiração, a concentração, as técnicas de meditação. Então isso nos ajuda a construir essa aula que eu quero planejar. Tá? Aqui são algumas posturas que nós usamos nas técnicas de yoga. Aqui é uma postura de equilíbrio, aqui é de mobilidade, flexão de tronco, que eu estou alongando a região posterior, aqui eu estou alongando a região da coluna, alongamento da banda lateral. Então são técnicas usadas que eu faço uma condição extremamente importante e relevante ao planejar as minhas aulas e variar também as
posições que eu vou usar nas minhas aulas. Outras posturas que envolvem de mais simples a mais complexas, essa aqui é simples, por exemplo, um movimento de torção mais complexo, que eu necessito aqui de uma certa mobilidade nos ombros, equilíbrio. Então, aqui são algumas variáveis que podem ser inseridas em algumas partes da minha aula. Essa é a chamada saudação ao sol, que eu acho muito interessante como uma técnica utilizada para iniciar essa minha aula de alongamento. A gente observa que eu tenho aqui, eu parto da posição em pé, inspiro, executo uma flexão de tronco à frente, coloco a mãozinha no chão, uma perna vai para trás, a outra vai para trás, eu faço a prancha, eu faço este movimento de cobre, subo o meu corpo, aqui eu já estou executando a mobilidade significativa, eu faço esse triângulo com o meu corpo em seguida, tudo calmo e tranquilamente, tá? Uma perna vai à frente, depois a outra, da flexão eu subo e volto à posição original. Essa saudação ao sol ela é uma técnica que nós começamos para estimular o corpo, para acordar o corpo, para liberar líquido sinovial nas articulações, para executar respirações calmas, pausadas e tranquilas. Então nós vamos começar a entender como eu vou inserir estes movimentos na minha aula de alongamento, tá bom? E falamos de outra técnica do Pilates, que é dos métodos mais interessantes na consciência corporal, no alinhamento postural, que trabalha muito a harmonia corpo e mente. Então, como eu falei no começo da aula, a aula de alongamento ela não fica somente no aspecto técnico. Tem uma intervenção que vai alcançar a saúde psicológica desse aluno, esse bem-estar mais amplo do indivíduo. Aqui são algumas técnicas também do Pilates que podem ser inseridas dentro da minha aula. Observem que aqui tem algumas que se parecem com o yoga. Isso nós iremos ver com o avançar das aulas e dos estudos sobre esse tema, tá bom? Outras habilidades que também podem ser inseridas aqui a mulher grávida executando a aula na sua limitação, na sua condição, na possibilidade da sua amplitude máxima em seu movimento, tá bom? Então, quando eu penso em uma sequência, em um processo pedagógico, eu estipulo aí 10 a 11 músicas, cada música com uma função, cada música com uma especificidade. Então, como eu comentei com vocês no começo da aula, eu tenho o processo de alongamento, de aquecimento, perdão, aquecimento no começo da aula, seguindo a aula, alcançando aqui o relaxamento e a meditação. Vamos entender agora o que eu devo fazer em cada uma dessas músicas, dessas sequências. Tendo por base uma aula de 10 a 11 músicas, eu tenho essa orientação para colocar para vocês. Primeira música, eu começo executando esse aquecimento. Eu tenho por base as técnicas dos movimentos de Tai Chi Chuan, as técnicas de soltura. A segunda música, mobilidade geral, que foi essa saudação ao sol que eu acabei de mostrar para vocês. É um exemplo de mobilidade geral. Eu começo a estimular e a preparar esse corpo, esses alunos, para iniciar os movimentos mais específicos. A terceira música seria uma música voltada para uma mobilidade específica, com exercícios de mobilidade específica também, ou punho, ou torácica, ou quadril. A música 4, equilíbrio, com técnicas de yoga. A música 5, abertura de quadril, também utilizando posturas do yoga e exercícios de alongamento para a região do quadril. A música 6 seria uma música de mobilidade torácica. Eu coloquei aqui um asterisco porque essa música pode acontecer ou não. Já que na música 3 eu tenho uma mobilidade específica, essa música 6 ela pode estar presente ou não. Vai depender muito da aula que você planeja, do tempo de música que você idealiza para cada uma das posições que estão sendo aqui faladas. Música 7, torções com postura de yoga. 7, flexões para frente, com exercícios para a região posterior das coxas, das pernas, do tronco. E 9, o relaxamento feito deitado. E 10, podendo continuar esse relaxamento ou fazer a meditação, que eu já posso aqui começar da posição deitada, fazer com que o aluno fique sentado. Vamos agora explicar cada uma dessas partes. Então, a música 1, aquela música que começa a preparar o organismo,
com as técnicas de soltura. Volto a falar do Tai Chi, dos movimentos de percepção corporal, de respiração, de movimentos leves, movimentos soltos, movimentos livres. As técnicas de Tai Chi como essa. Pega a água lá embaixo, subir, movimentos leves, calmos, tranquilos, que eu vou executando inspirações e expirações progressivas, preparando esse meu aluno para iniciar a minha aula. Aquele exemplo que eu ministrei, que eu comentei agora há pouco com vocês, eu já observo aqui alguns padrões de movimento, alguns alunos que têm mais dificuldade de fazer o movimento, como enchidos que eu apontei agora, alguns alunos com a base bem estabelecida, outros com a postura bem alinhada, bem organizada, o que vai aí nos dar a ideia de entender melhor a minha turma e aos poucos ir trabalhando essa consciência corporal, essa consciência postural. Tá? A música 2 seria a mobilidade geral, que eu vou executar uma liberação do biciclo sinovial, que eu vou relaxar o corpo como um todo, que eu vou estimular aí essa mobilidade, essa iniciação das técnicas. Essa técnica que eu trago para vocês é chamada saudação à lua, já não é a mesma da saudação ao sol. Mas observem que eu faço movimentos sequenciais, laterais, com flexão, com movimento de agachamento hindu, como esse daqui, e eu vou subindo a posição inicial. A saudação ela não precisa ser feita se você não souber fazê-la, mas eu trago aqui alguns movimentos básicos que podem ser realizados para ir começando a estimular o corpo desse aluno para os movimentos de alongamentos específicos. Nós temos a saudação ao sol, que eu expliquei há pouco, a saudação à lua, que é essa que eu apresento para vocês. Eu gosto muito da saudação ao sol, que é uma sequência bem interessante, que o corpo vai sendo totalmente estimulado, especialmente nesse movimento, que é o triângulo invertido, que é chamado cachorro baixo, que eu tenho uma intervenção bem interessante na articulação do tornozelo. Também tenho a saudação à terra, que são movimentos amplos, que eu vou também executando a mesma função que essa estimulação geral. Então aí seria a segunda música, com um foco na mobilidade geral desse meu aluno. Tá bom? A música 3 é aquela música de mobilidade específica. Então observem esse quadro, onde eu devo fazer mobilidade, tá bom? O verdinho eu tenho tornozelo, quadril, tórax e ombro. Foi o que eu comentei com vocês. A música 3 é de mobilidade específica. Se eu colocar na música 3 torácica, eu não preciso necessariamente repeti-lo na música 6. Então isso daí fica uma valência, uma possibilidade para executar. Quando eu falo de mobilidade específica, eu posso fazer movimentos para punho, eu posso fazer movimentos para tronco, e eu posso fazer também a associação de movimentos para punho e movimentos para tronco. Eu não preciso fazer somente uma das regiões, tá? Eu posso fazer também para o quadril, é uma região que são regiões necessárias para que eu amplie essa mobilidade no meu aluno, tá bom? A música 4 já seria a música que eu vou trabalhar equilíbrios. As técnicas de yoga, muitas das posturas, eu posso estar aí trabalhando com equilíbrio. Equilíbrio esse que vai dar uma propriocepção maior para esse meu aluno, uma consciência corporal, um equilíbrio que tem o seu cunho fisiológico e você vai trazendo esse aspecto fisiológico para o aspecto mental, extrapolando essa questão técnica quando eu comento com vocês, tá bom? A postura da árvore, que é essa aqui é a postura da árvore chamada, a bandeira, senhor da dança, novamente a árvore, o avião. Então são posturas diversas que eu vou organizando e montando a minha aula de alongamento, tá bom? A música 5 já é a música de alongamento específico para a região do quadril. Essa é a postura do cisne, uma postura já complexa, que eu tenho aqui a flexão da perna posterior e tem uma pequena torção. Então, os diversos tipos de movimentos e alongamentos para a região do quadril, psoas e até mesmo um pouco de quadríceps. Então, esse movimento pode ser realizado estacionado, que uma perna vai à frente e o tronco vai sendo empurrado em direção ao chão. Tá? Posso fazer com os cotovelos no chão ou com as mãos no chão, dependendo do nível de flexibilidade desse meu aluno. Essa é a postura do cisne mais simples, que uma perna vai à frente flexionada e a outra fica atrás estendida, podendo colocar esse tronco em direção ao chão ou não. Agachamento hindu seria essa postura,
que pode ser incluída na minha aula para a região musculatura dos vastos, musculatura interna, alinhamento da postura, costas bem firmes, ombros bem posicionados, trabalhando sempre a orientação postural. A música 5, ainda no quadril, movimento deitado, decúbito dorsal, puxando o joelho com a perna flexionada à frente. Então são variações que você pode incluir, escolher de 2 a 3 exercícios, 3 a 4, melhor dizendo, e você vai organizando a sua aula da melhor forma possível. Tá? A música 6 é aquela que eu comentei anteriormente, poderia ser executada ou não, que eu vou trabalhar a mobilidade torácica com diversas posturas, seja estática, como anteriormente que eu apresentei, ou esta que são dinâmicas, que eu faço movimentos e suaves, leves, lentos, como essa de abrir e fechar, como essa também em 4 apoios, começa de 4 apoios, indo para 3 apoios, cotovelo para cima, e volta, vai e volta. É uma possibilidade, tá? A postura que eu acho bem legal também, que é a vaca e o gato, que é empurrar as costas para o teto e depois empurrar o umbigo para o chão. Ir e voltar, ir e voltar. Da cervical até a região lombar, tá bom? Então, é uma ideia bem interessante colocar. Aí uma pergunta que sempre surge é em relação à região cervical. A região cervical ela pode entrar na música 6, na música 3, na música 1 também para começar o movimento. Vocês podem colocar, inserir outras variáveis também. Esse é um processo pedagógico padrão que eu desenvolvi no decorrer da minha vivência profissional, que eu penso que pode ser bem interessante de ser replicado e, logicamente, colocando as variações que vocês acharem interessantes. A música 7 são as músicas de torções, que vão estar trazendo essa rotação da coluna, nessa posição que é bem simples. Nós temos posturas mais avançadas, que eu executo as torções sentado, e a torção deitada, que é uma das mais comuns e mais relaxantes para o aluno, que é manter nessa posição. Observem que joelho para um lado, o pescoço vai para o lado oposto, o olhar vai ser direcionado para o lado oposto, executando essa torção da minha região dorsal. Uma torção sentada, uma posição de torção sentada bem simples também, que é ficar empurrar esse joelho, olhar por cima desse ombro lá para trás, torcendo bem a região da coluna, tá? A música 8 é uma música que vai estar sendo utilizada para o alongamento da região dos isquiotibiais, que são as musculaturas posteriores da coxa. Todas as flexões de tronco junto com a de quadril, como esse exemplo, eu vou trabalhar este alongamento. Eu posso usar com as duas pernas, eu posso usar com um pé à frente do outro, cruzando, depois eu troco, logicamente. Eu posso fazer o alongamento sentado, eu posso fazer com a utilização de outro implemento que vai aqui, que é um aspecto mais complexo, que eu estou na flexão à frente, alongando o isquiotibiais e trabalhando a mobilidade do ombro. Então isso aqui pode ser incluído também, tá bom? Não vai desqualificar ou tornar uma variável desmerecida. E a música 9, que seria o relaxamento. Nós trabalharemos aí um relaxamento através da respiração, relaxamento deitado, uma imaginação guiada pode ser feita. Lembrar que se eu for aplicar a minha aula de manhã muito cedo, o relaxamento ele tem que ser um pouco mais curto. Se a aula for no fim do dia, o relaxamento ele pode ser mais prolongado. Se eu for relaxar muito esses meus alunos às 7 da manhã, por exemplo, isso pode deixá-los mais lentos durante o dia. Após a música de relaxamento, eu faço a música sentada. Essa música sentada, ela vai ser a música mais meditativa, podendo ser feita deitado ou sentado. Eu acho muito legal fazê-la sentado, porque isso já vai trazendo o aluno de volta para o seu dia a dia, para a posição sentada, e ele vai começando a perceber o seu corpo diferente, a sensação de bem-estar que já está envolvendo esse aluno, e você consolida aquilo que foi realizado com ele, tá bom? Então, agora trouxe aqui a finalização desse processo. A música é um aquecimento com técnica de soltura, de tai chi, que eu começo a fazer, trabalho na postura, respiração. Algumas das saudações podem ser feitas, ou movimentos que estão na saudação, que trabalham a mobilidade geral desse meu aluno.
A música 3, mobilidade específica, eu posso fazer punho e tronco, eu posso fazer punho e quadril, eu posso fazer só quadril, eu posso ter torácica, aí vai depender da sua ideia e do que você quer fazer com o seu grupo. A música 4, as técnicas de equilíbrio, eu escolho duas técnicas, por exemplo, e faço duas para um lado e duas para o outro, já alcanço os 4 que eu desejo. A música 5, técnicas de aberturas de quadril, e as suas diversas variações mais simples e as mais avançadas. A 6, a mobilidade torácica, coloquei aqui um asterisco, podendo ser feito ou não. A música 7, as diversas torções. A música 8, flexões para a frente. A música 7, um relaxamento deitado. A música 10, meditação ou relaxamento sentado. E aí eu finalizo meu ciclo de uma sequência pedagógica de uma aula de alongamento, tá bom? Eu sempre acho legal deixar uma música final tocando enquanto os alunos saem da sala, isso é bem interessante. E uma variável que pode ser feita. Eu já ministrei uma aula de alongamento que eu intensifiquei muito a música de flexões à frente. Então aqui eu tenho uma aula de 10 músicas, tendo por base que cada música vai ter uma variação de 4 minutos, 4 minutos e meio até 5 minutos. E aí eu vou colocando em média 4, 5 minutos para cada aula. Mas, por exemplo, eu já ministrei uma aula que eu coloquei 8 minutos para flexões à frente, para intensificar o alongamento da região dos isquiotibiais, entendeu? Aí você, logicamente, pode mediar isso com um relaxamento mais lento, menor, uma meditação menor e vai variar bastante. Entendendo o seu aluno, seu grupo, você vai saber quais os movimentos que podem ser realizados por mais tempo, tá bom? Isso é um padrão básico que pode auxiliá-los nesse processo de iniciar a ministrar aulas de alongamento, tá bom? Sugiro esse livro como um livro que pode auxiliá-los no conhecimento de diversas posturas e condições de montar essa aula de maneira mais interessante. Então, gente, obrigado. A aula vai ficar disponível para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.